Vamos entrar nesse assunto tão gigantesco que é a relação do cabelo. O que causa essa morte definitiva do folículo, assim, eu quero saber. Então vamos entender um pouquinho como que o nosso cabelo funciona pra gente conversar sobre as diferentes doenças que estão relacionadas com essa parte mais cérebro-pele. Então o nosso cabelo, ele é um órgão que ele não é um órgão de sobrevivência para o organismo, né, gente? O nosso organismo, ele é extremamente inteligente, né, Léo? O cabelo, ele repercute muito tudo que o organismo está vivenciando. Porque se o organismo ele tiver que priorizar algo, ele não vai priorizar o cabelo. O cabelo, ele está sempre em mitose, ele está sempre se dividindo, ele gasta muita energia e muito nutriente para essa divisão que não para nunca. E sempre que o organismo ele está enfrentando algo, ele fala, opa, cabelos, você se vira, pode cair. O primeiro que sofre, né? É o primeiro que sofre. Eu vou cuidar do coração, do fígado, do rim, do cérebro, mas você vai ficar para uma próxima etapa. A gente tem até, inclusive, uma doença que chama alopecia areata universal, que o paciente ele não tem nenhum fio de cabelo no corpo. E eu não vou falar que ele vive totalmente normalmente, porque, lógico, existe todo um impacto sociocultural envolvido em a gente não ter cabelo, né? Mas ele vive, a saúde dele não é comprometida, né? Então, porque você vê que a gente consegue viver sem o cabelo. Então, por isso que o cabelo, a gente tem tanta queda de cabelo. Porque tudo que afetar o seu organismo pode fazer o seu cabelo cair. Se a gente falando de eflúvio telógeno. Eflúvio telógeno é a causa mais comum de queda de cabelo. Uma mulher normal, um homem, a gente troca por dia mais ou menos 60 fios de cabelo. Por isso que sempre tem chão, mulher toda vez que toma banho sai aquele tantão de cabelo. Isso é normal, o cabelo ele tá sempre trocando, né? Só que em períodos que a gente tá com queda aumentada, que é o nosso caso agora no pós-parto, a gente chega a trocar às vezes 400, 500 fios por dia. Meu Você passa Deus. a mão, sai aquele tufo de cabelo. Isso muitas vezes é muito assustador. E por que isso acontece? Isso acontece porque o organismo deixou de priorizar o cabelo por algum motivo. O ciclo capilar, ele dura de 3 a 4 meses. Então, se eu tenho um evento que vai gerar queda, por exemplo, uma dieta muito restritiva, uma perda de peso muito rápida, um estresse muito pontual, agudo, uma doença inflamatória, dengue, covid, deficiências nutricionais, anemia, hipotireoidismo, aconteceu algo que meu cabelo vai cair, meu cabelo não cai semana que vem, meu cabelo cai daqui 3, 4 meses. Pós-parto é a mesma coisa, você tem o bebê, seu cabelo não cai na semana seguinte, ele vai cair daqui 3, 4 meses, né? E por que você ficou angustiada com essa questão do pós-parto? Por que existe a queda de cabelo pós-parto, né? Primeiro, durante a gestação, o cabelo fica maravilhoso. O 3º trimestre é a época da vida da mulher que ela mais vai ter cabelo. A gente nunca tem cabelo na vida igual no 3º trimestre. Nossa, então tá explicado. Eu tava assim, lua de mel com a minha gravidez no final. Você tira aquelas fotos, tá tudo tá linda, né? Porque ele prolonga a fase anágena. O cabelo cresce mais rápido. Cabelos e unhas crescem mais rápido na gestação. E ele quase não cai na gestação. Então, aquele cabelo que não caiu, ele vai cair depois, né? Fora todas as mudanças pelas quais o organismo passa, o parto, tanto a cesárea quanto o parto normal, existe um trauma, um estresse ali pro organismo naquele momento. Vários hormônios são deixados, a placenta sai, a gente deixa de sintetizar abruptamente diversos hormônios, os hormônios agem sobre o cabelo. Então, assim, às vezes os pacientes pedem, Paty, pelo amor de Deus, me dá um remédio pro meu cabelo não cair depois do parto. Não tem como. Não tem como eu impedir que o cabelo cresça, não tem como eu impedir que tenha o parto e que os hormônios se vão, né? Então, a queda de cabelo pós-parto, ela acontece com todo mundo. Às vezes em maior, às vezes em menor grau. Mas ela sempre acontece e ela vai melhorar. É um tipo de queda de cabelo que depois recupera totalmente. E o Carlos estava comentando sobre as doenças que já geram morte do folículo, né? A verdade é que existem diversos tipos de doença que afetam o cabelo. Tem as doenças que o cabelo recupera naturalmente, igual o eflúvio telógeno, ele caiu, ele vai recuperar, se a gente resolver a causa do problema. Existem as alopécias cicatriciais. As alopécias cicatriciais são doenças que matam o folículo, né? Por exemplo, a alopecia androgenética. A alopecia androgenética, que é a calvície, ela é uma doença genética e hormonal, que o hormônio liga no folículo e ele vai gerando um afinamento, ele vai diminuindo, afinando e diminuindo aquele cabelo, que a gente chama de miniaturização. Então vai ficando um cabelo mais fino, mais ralo, de repente a pessoa começa a ter menos cabelo, né? Só que mesmo uma alopecia androgenética, que ela tem toda uma base para ela acontecer, o estresse, a parte emocional afeta ela, porque se o meu cabelo cai muito, a minha alopecia vai progredir mais rápido. Tá? Então existe uma conexão ali também. Então as alopécias cicatriciais, elas também são afetadas por como a gente tá. Às vezes elas vão evoluir mais rápido. Todo aquele estresse oxidativo faz inflamar mais, faz ter mais destruição de folículo. É que fica um ciclo difícil de lidar, né? E eu tô aqui lembrando dessas doenças, assim, de fundo de pele, talvez, mas e as doenças de fundo emocional, psiquiátrico, aí você pode entrar? Aquela me fugiu o nome aqui agora. É isso mesmo, né? Que acontece muito que, eventualmente, como até uma forma de compulsão, né? Uma forma de compulsão
faz parte de um transtorno de um TOC, né, um transtorno obsessivo compulsivo, em que a pessoa ela com demonstração do sintoma, ela ingere cabelos, né, por exemplo, ou ela tira cabelos, isso pode acontecer, né. Existe até um caso na época de faculdade, eu me lembro muito bem assim, de uma paciente, isso não é comum, né, não é tão comum, mas uma paciente que precisou ser operada, porque ela não só tirava, né, os cabelos mesmo da pele, tudo da cabeça, como ela ingeria tudo, né, isso formou um bolos, que a gente fala, no estômago dela, e aí ela comprometeu a alimentação, comprometeu o dia a dia dela, ela desnutriu, e ela precisou ser operada, então, para tirar esse bolos de cabelo realmente, porque começa a aderir comida, aderir uma série de coisas ali, e ele não consegue transitar mais pelo intestino, né, então já é uma doença bem grave, psiquiátrica, também, o dermatologista também, né, tá envolvido, e de cunho emocional forte, né, então aí a gente precisa ser encarado como algo psiquiátrico, o transtorno obsessivo compulsivo precisa ser tratado, né, e para poder amenizar esse sintoma de ansiedade aí, para poder cessar com esse sintoma, né. Então, entra com tratamento multidisciplinar, então, sempre, né, entre vocês dois, e essas doenças podem matar o folículo também ou não? Podem matar o folículo. A tricotilomania, se aquele cabelo ele é arrancado ali por diversas vezes naquele local, pode gerar uma cicatrização, pode evoluir para uma alopecia cicatricial. E é bem o que o Léo falou, assim, o tratamento, ele não tá ali só tópico, né? O tratamento, ele tem que tratar a gente tem que tratar a mente, entender que é uma doença que a gente vai tratar junto ali com psiquiatra, terapia, pra gente conseguir tratar, porque é um tipo de compulsão, né? E a gente escuta muito isso. O paciente fala, Paty, me dá um prazer arrancar. Às vezes eles arrancam pelinha da boca, até ferir, machucar. uma dorzinha, né, falando a questão do... É tipo um alívio mesmo da ansiedade. Libera neurotransmissores ali que faz gerar uma sensação de bem-estar para eles, né? O transtorno obsessivo compulsivo, ele funciona assim, né? Então tem uma ansiedade, uma certa energia cerebral, né, numa área específica, em que aquela ação ela vai gerar o descarrego, mais ou menos assim. Então, esse mecanismo se perpetua, né? Então, existe um nível de ativação de ansiedade, aí existe o ato de tirar o cabelo, o alívio, e depois, às vezes, o sentimento de culpa, e aí fica um processo sem fim, interminável, né? Tem uma síndrome que chama síndrome de Rapunzel, né? Síndrome... Não é muito comum a gente ver isso que é justamente a síndrome que eu falei, que a pessoa realmente, ela ingere tanto cabelo, né? Em forma de bolo de cabelo. Uma coisa meio dramática demais para mostrar para vocês o tanto que o nosso cérebro, eu costumo falar aqui nos podcasts, ele é lógico, ele é uma máquina fantástica, mas às vezes a gente precisa analisar ele com muita parcimônia, né? Ele não é tão confiável, ele pode dar falhas, comportamentos alterados, então tudo isso precisa ser visto, né? Eu queria só fazer uma observação também interessante sobre essa questão da pele como barreira. Existe uma região no cérebro chamada seio cavernoso, que é uma veia, a gente pode falar assim de forma mais leiga. Fica bem na base do cérebro aqui. E as infecções de pele, principalmente relacionadas com a acne, uma região chamada trígono, aqui, ó, que pega a região da base do nariz, aqui assim, até a região dos cantos da boca, alguns furúnculos, um tipo de infecção de pele, nessa região pode favorecer meningites através da contaminação desse seio cavernoso, lá na base do cérebro, né? Não é algo comum, mas para você ver que uma pele que está mal cuidada ou que tem alguma infecção ativa, ela pode ser a porta de entrada para uma meningite ou para uma infecção no cérebro bastante grave, né? Então, a pele precisa ser cuidada com bastante cuidado. Me fez lembrar até da alteração das unhas, né? Que a gente chama de onicomicose, que é uma infecção. Ela é uma porta de entrada, às vezes, para a bactéria também. Pode evoluir, às vezes, para caso de sepse, quando evolui, às vezes, para uma erisipela, uma celulite grave. Então, pode até a óbito, né? Óbito, sim. Um machucadinho na unha, podemos falar assim? É uma infecçãozinha crônica que exige que vai cuidado, que às vezes o paciente não liga muito, tá ali, tá assim, e elas normalmente são crônicas, né? Em quem usa muito sapato fechado, o fungo adora ambiente quente e úmido. Tudo que é quente e úmido, o fungo prolifera mais. E às vezes no início ela é pequenininha, depois ela vai aumentando, crescendo, e ela cria uma porta de entrada ali que é muito fácil entrar bactéria.